Deixa só, né, o pessoal entrar novamente pra gente concluir a ideia, porque o Instagram, né, nos cortou. Chamar o Rafa. Seguir. E aí, Rafa, voltamos? Fala do Maravilha. Foi porque tem uma hora, né, que o Instagram dá aquela velha cortada na gente aí por isso que Sem bronca. caiu. Sem bronca. Mas tu tava concluindo a tua ideia, né, e aí acabou que cortaram a gente. Pois é, eu tava falando, tinham duas perguntas. Tinha uma pergunta da personal, né, acho que é Priscila, e tinha o da- Gabriel. Certo. Se vocês puderem refazer. Não, eu acho que aquela ideia do histórico de lesões, Sim, sim. eu acho que ficou clara, né? Assim, é um fator de risco, principalmente nos últimos 12 meses, né? O histórico de lesão nos últimos 12 meses. A literatura tem falado muito nesse sentido. E, e eu acho que a gente tem que estar atento de maneira geral ao histórico, sabe, Du? Sim. Então, como eu estava falando, de repente é um atleta cuja uma determinada região já foi muito traumatizada, né? Já foi muito machucada, e aí eu acho que vale super a pena da gente dar uma olhada ali, porque às vezes a lesão do ponto de vista clínico se resolve, mas do ponto de vista mecânico, do ponto de vista funcional, ainda fica repercutindo, sabe? Rendendo, como a gente diz, né? Sim. E aí eu acho que essa é a minha ideia em relação às lesões prévias, né? Chegou a pergunta da Priscila aí. Qual conselho vocês dariam para as pessoas que possuem ou não lesões sem orientação, com o uso de aplicativos e treinam sem orientação profissional? Eu acho que é um grande risco, né? Você fazer Ah, treinamento sim. sem orientação profissional, sem o cuidado Ah, devido. Se for fazer uso de algum aplicativo, mas desde que seja, por exemplo, você fazia um treinamento ou treina com um grupo, né, de academia, de crossfit, de corrida, e aí esses personagens, né, os coaches, os profissionais, orientar você no treinamento, fazer um acompanhamento, lhe observar, e não ser algo solto, né? Do nada eu vou fazer exatamente. exercício. Acho que esse cuidado é Ex- importante, não. De acordo totalmente. De acordo totalmente. né? Inclusive, recentemente eu postei aqui no Insta, disse Edu, Sim, colocando as dicas para você não se machucar treinando, né, durante esse período da quarentena. Uma delas é no sentido justamente de você diversificar os estímulos, os exercícios, para que você não sobrecarregue aquela estrutura sempre da mesma forma. E aí falava muito no sentido da importância de você ter um bom treinador, né? E com aí, certeza. recentemente, uma amiga da minha noiva até mandou uma mensagem para ela, Cecília, ó, não segui as dicas de Rafa no Instagram e eu tô com o ombro aqui bombando, tá Lascado. doendo que só e tal, lascado. Infelizmente, né, eu tô rindo aqui Sim, porque, mas assim, infelizmente ela se machucou. E bem, é uma situação bem comum, né, as pessoas não raramente treinam sem um direcionamento adequado e isso infelizmente, né? pode ser, infelizmente, isso pode ser perigoso. Isso pode ser perigoso. Com certeza é perigoso. Aí, Rafa, se você puder deixar uma dica, então, geral, né? A minha pergunta que eu ia fazer na hora que caiu. Tanto para o atleta, em relação a pensar em prevenção, etc., quanto para os Uhum. profissionais, em termos de o que precisa fazer. Alguma dica que você possa dar para essas duas classes aí, né? O atleta e o profissional. Maravilha, do ponto de vista do atleta, é escutar o seu corpo, né? É fazer uma. Primeiro, ter ao seu lado profissionais, né, da área que trabalham com prevenção de lesões. Eu acho que isso é fundamental. É muito melhor prevenir do que remédio, né? Isso começa com um bom treinador, Sim, seja lá qual for sua modalidade, no sentido de dosar essas cargas externas, cargas internas. Enfim, isso é fundamental. Não adianta você fazer o melhor trabalho do mundo do ponto de vista físico, né, de tentar aumentar suas capacidades, se sua demanda for uma demanda aleatória, sem propósito, uma demanda realmente excessiva. sim, E tendo a possibilidade, obviamente, de você procurar um fisioterapeuta, né, um médico do esporte, né, porque a prevenção, a gente falou muito aqui sobre o sistema músculo-esquelético, né, em si.
Mas a gente tem que falar também de doenças até, aspas, mais importantes, né? Sim, sim. Como as doenças, enfim, as cardiopatias, né? E tudo isso. E isso é um tanto quanto negligenciado, na minha opinião, sabe, Edu? Então, Isso aí dá até outra live depois, né? Falar de outros dá sistemas até aí. outra live, outros sistemas e tal, mas é importante que se diga. Então, a prevenção, na verdade, ela não se restringe, né? Embora a gente tenha falado muito disso, às Sim, sim. questões articulares, mas de maneira geral. Então, eu acho que é fundamental procurar um profissional, né? Educador físico, um fisioterapeuta e um médico especialista para poder estar ao seu lado ali, entendendo qual é a sua demanda, lhe orientando, lhe passando tranquilidade, para que você consiga ter longevidade no esporte e qualidade de vida, que é isso que a Sem gente dúvida. preza. Do ponto de vista do profissional, cara, é muito isso, é pautar essa avaliação no contexto individual daquele atleta, olhar para essa balança capacidade e demanda, né? Orientá-lo, instruí-lo, né? Passar essa tranquilidade e mais focar, né? Obviamente, quando alguém me procura na Doutor Esporte, o meu objetivo é aumentar essas capacidades, né? Mas para eu ter um entendimento de como aumentar essas capacidades, eu preciso fazer uma boa avaliação para eu poder ter um direcionamento de fato assertivo, né? Para não ficar chovendo no molhado. Sim. Então, você tem que atacar, né, você profissional tem que atacar aquelas deficiências, né, que são de fato relevantes, né, para aquele atleta diante daquela demanda em função daquela modalidade específica. Então, eu acho que isso daí, do ponto de vista de prevenção, é realmente bem importante. E aí eu acredito que complementando o que tu falou, né, que é extremamente importante, é para o profissional, principalmente, não parar de se especializar, né, de se capacitar, né, buscar conhecimento o tempo todo. E a gente tem diversas formas, né, de alcançar isso. Tem os artigos científicos, né, e sem entrar por coisas atuais. Tem as próprias associações, né, a gente tem a SONAF, né, em relação à fisioterapia esportiva, e tem, por exemplo, o Profisa, né, que eles fazem, né, os volumes dos livrinhos com os principais especialistas da área, falando sobre temas altamente relevantes. Tem capítulo no próprio Profisa falando de capacidade de demanda, falando de controle de carga no próprio material. Então, o profissional pode estar se capacitando, especializando mais em relação a isso e não deixar de estar estudando, né? E tentando buscar entender cada vez mais esse sistema complexo que é o ser humano, né? O ser humano é altamente complexo em tudo, né? Pois é, pois é. E aí, para o contexto do atleta, não é diferente. Justamente, Edu. Por aí. E escutar, né, o nosso atleta, o nosso paciente. Ouvir, né? Eu acho que o e uma escuta atenta, né, Edu? Às Sim. vezes a gente, né, tende a deixar o paciente falar, mas assim, o foco é que tem que estar muito assim 100% naquilo que a gente está ouvindo, né? Porque não raramente é dali que vem as informações assim que são fundamentais. Fundamentais. As informações estão todas com ele, né? Ele tem tudo para te oferecer. Você só precisa saber Isso. coletar, né? Isso daí, isso daí. Claro que direcionando para que a entrevista não dure uma eternidade, né? Seja Exatamente. uma coisa focada, seja uma coisa otimizada, mas ao mesmo tempo a gente tem que deixar esse paciente falar, que senão Por a isso gente que não. entra a expertise do profissional, né? Saber as Isso. perguntas pontuais e como guiar o processo. Totalmente, né? Mas tá bom, Du. Eu acho que Eu acho foi que um foi papo isso mesmo. maravilha. A gente conversou aqui sobre vários aspectos. Eu Exatamente. Foi espero que bem a galera legal, tenha velho. gostado aí. A gente De derrubou uma toda, live, começou essa. exato. De toda forma, vai ficar salvo, né? Essa live e a anterior, né? No caso, essa finalização e a outra, para quem não Maravilha. conseguiu assistir, assistir novamente. E eu que agradeço, Rafa, imensamente nessa oportunidade de você disponibilizar seu tempo aí, que eu sei que é tão corrido, né? A galera da Ô, Doutor meu amigo. Esporte, tudinho, para a gente estar trocando a ideia. Eu agradeço de coração mesmo você poder ter parado aí para conversar comigo e, né, com a galera que acompanhou aí. E a gente Uhum. precisa disso, né? Sempre bons profissionais levando o nome da sua terapia esportiva e da fisioterapia em si, para que cada vez Uhum. mais cresça e seja valorizado, né? Acho que a importância da valorização é extremamente, né, algo que Show precisa de. ser falado. Concordo totalmente, assim, sabe, e só endossando ainda mais o que você está dizendo, eu acho que esse período de quarentena, ele está sendo muito interessante para que a gente consiga se aproximar mais, assim, embora que distante Sim, até. fisicamente, né? Sim, Então, é muito rico, né, quando profissionais que são atuantes e que fazem exatamente
trabalham mais ou menos no mesmo contexto, eles trocam ideias, né? E isso eu acho que a fisioterapia, sabe, Edu, demorou um pouco para fazer. Eu tô vendo um movimento mais forte agora, né? Sim, sim. Mas eu acho que a gente tem que estimular isso de uma forma ainda mais forte, sabe? Sem No dúvida. sentido de que esses profissionais, a gente não é concorrente, né? Falando assim bem objetivamente, nós somos colegas, nós somos Com parceiros de certeza. profissão e a gente tem muito a somar, né? A adicionar um ao outro com essa troca de experiências. Então eu acho que essa perspectiva aí, ela é fundamental para o crescimento da fisioterapia. Se todo mundo pensar assim, né, que a gente não é concorrente, sim, É, parceiros, e na verdade pensar na profissão, nem só na profissão, pensar no cliente, né, no paciente, que é o principal sim, beneficiário disso, a gente deixar essa besteira de que o fulano é melhor do que ciclano e tal, e se todo mundo pensa une, né? Inclusive isso. na equipe multidisciplinar, todo mundo só tem a ganhar. O atleta tem a ganhar, a gente tem a ganhar, e vai melhorar a qualidade para todo mundo. É isso daí, meu amigo. Forte Sim. abraço, prazerzaço Igualmente, falar cara. Valeu contigo. mesmo, Rafa. Tchau, gente. Obrigado Tchau, pela tchau, pessoal. participação. Pri, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Valeu. Tchau, gente. tchau, povo. Obrigado, Rafinha. Valeu. Valeu.